Mateus capítulo 24, do verso 29 até o verso 31. Todos encontraram? Leiamos. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te glorificamos, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos proporcionado momentos de comunhão como esse, onde nós podemos te cultuar, Pai. Nós clamamos que o Teu Espírito Santo continue nos conduzindo numa adoração agradável à Tua face, agradável na Tua presença, e que Tu possas estar falando aos nossos corações, ministrando aos nossos corações, através da exposição da Tua palavra, Pai. Que apesar das minhas limitações e fraquezas, o Senhor possa estar me usando e que sejamos edificados para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, essa noite nós vamos falar a respeito da certeza da vinda de Cristo. Ela deve nos encher de esperança. Deve nos encher de esperança. Porque no final dos tempos, após o surgimento do anticristo, após a apostasia, a vinda de Cristo, ela porá fim à grande tribulação e ela vai acontecer de uma forma indubitável, em poder, em glória, onde ele trará juízo sobre os ímpios e onde ele trará salvação aos seus eleitos. Então, em Mateus 23, nós já falamos isso em outras oportunidades, nós vamos ver a pergunta que desencadeou o sermão escatológico de Jesus. Então nós vamos ver que esse sermão profético de Jesus, ele vai ser desenvolvido, ele vai ser exposto por causa de uma pergunta que os discípulos fazem a Jesus quando ele fala a respeito da destruição da cidade de Jerusalém, quando ele fala a respeito da assolação do templo, e eles associam esses eventos à vinda de Cristo. Embora eles estejam intrinsecamente relacionados, mas eles se tratam de eventos distintos, como nós já expomos em outras oportunidades. A primeira parte da exposição desse texto, que vai do verso 1 até o verso 14, nós vamos ver Jesus alertar os seus discípulos a respeito de falsos cristos, de falsos profetas, a respeito de guerras, a respeito de rumores de guerra, a respeito de calamidades como terremotos, como tsunamis, como epidemias, como perseguição. E quando nós vamos analisar tudo aquilo que Jesus falou nesse sermão escatológico, nós vamos ver evidências de que nós estamos nesse princípio das dores, como ele se refere a esse período de tempo. Isso vai ficar evidente nas palavras de advertência de Jesus, quando ele fala a respeito dos princípios das dores. Vede que ninguém vos engane, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, ainda não é o fim, vê-lo que eu vos tenho predito. Então Jesus vai dizer que antes dessa grande tribulação, antes que ele vai chamar de princípio das dores, as dores iniciais de parto, elas vão preceder esse período de grande perseguição que antecederá a vinda de Cristo. A segunda parte dessa exposição, que vai do verso 15 até o verso 28, nós falamos a respeito da grande tribulação propriamente dito, né? Que o surgimento do anticristo escatológico, ele provocará essa grande tribulação, e essa grande tribulação ela desencadeará uma apostasia terrível e uma perseguição como jamais vista. Nós falamos também que o sermão escatológico de Jesus ele é de difícil interpretação, em virtude dele ter partes simbólicas, em virtude dele ter partes literais, e essas partes simbólicas e literais elas estarem entrelaçadas de forma que às vezes é até difícil separar uma coisa da outra. Além disso, o sermão escatológico ele é muito rico de uma linguagem apocalíptica, que era um estilo de literatura muito comum da época em que o livro de Mateus foi escrito. Então esse texto, que nós já falamos também em outra oportunidade,
ele vai ter profecias, que é chamada de profecias de múltiplos cumprimentos, profecias que já se cumpriram e profecias que ainda vão se cumprir. Elas se cumpriram em partes. Nós falamos a respeito disso, dos tipos de anticristos no decorrer da história da igreja, como que a igreja entendeu e viu aqueles homens como um tipo de anticristo, e baseado nos textos que nós já citamos em outras oportunidades, de João, por exemplo, de que haveriam vários anticristos, mas que o anticristo escatológico ele ainda está por surgir. Então, esse texto ele vai nos mostrar alguns princípios através dos quais nós podemos ter uma vívida esperança na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, em meio ao caos, em meio à dor e em meio ao sofrimento. O primeiro princípio que nós vamos ver nesse texto, que está no verso 29, vai dizer respeito que a vinda de Cristo ela porá fim à grande tribulação. Veja como ele fala aqui no verso 29, ele vai dizer quando que isso acontecerá. Quando que acontecerá a vinda de Cristo? Ele diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias. É importante nós observarmos a ideia de continuidade de texto, o fluxo textual ao qual esse texto está inserido. Nós vamos ver do verso 1 ao verso 14, onde Jesus vai falar das dores iniciais de parto, que ele chama de princípio das dores. Ele vai falar da grande tribulação, que seria praticamente o trabalho de parto propriamente dito. E nos versos que nós lemos hoje, vai falar do surgimento da era messiânica, da parousia, da vinda, da presença de Cristo, quando ele vai fazer a consumação dos séculos e colocar em definitivo o reino de Deus. Então nós não podemos interpretar esse texto fora do seu contexto, pois, embora a pergunta que os discípulos fazem para Jesus da destruição de Jerusalém, da assolação do templo, eles fazem associada à vinda iminente do nosso Senhor, no sermão escatológico Jesus vai deixar de uma forma bem clara que, embora eles estejam entrelaçados, eles são eventos distintos. E é por isso que é importante nós observarmos a sequência cronológica que esse texto ele nos é colocado. E ele vai dizer que fala das dores iniciais do parto, ele fala da grande tribulação, que nós podemos identificar como o trabalho de parto iniciado propriamente dito. Ele vai dizer o que? Logo em seguida aos dias daquela tribulação. No verso 29 ele vai dizer também como será essa vinda de Cristo, logo após essa tribulação, a qual a sua vinda colocará fim. Ele diz assim: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Notem que aqui é uma linguagem apocalíptica muito vívida usada por Jesus, que vai reproduzir uma linguagem muito comum nos escritos veterotestamentários, como, por exemplo, ao que Isaías escreveu sobre a queda da Babilônia. Há vívidas figuras de linguagem para o juízo iminente de Deus, para o grande e terrível dia do Senhor. Isso vai ficar mais evidente a respeito desses abalos cósmicos, a respeito dessa vinda iminente, através dessa vinda que será visível e inquestionável para todos. Olha só o que é que João fala quando escreveu o Apocalipse, no capítulo 6, verso 12 e verso 13. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então notem que essa linguagem apocalíptica, ela é rica também, não somente no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. E ela vai comunicar algo a respeito de como Cristo ele fala a respeito da sua vinda. Não será algo como muitos interpretam, algo oculto, algo obscuro. Os poderes dos céus eles serão abalados. Será algo visto por todos, será algo inequívoco que Jesus voltou. E olha só o que é que ele fala, como que isso acontecerá, ainda no verso 29. Ele vai dizer: e os poderes dos céus serão abalados. O texto paralelo do Evangelho Sinóptico de Lucas, no capítulo 21, verso 23, falando a respeito do mesmo sermão escatológico, olha só o que é que Lucas registra. Haverá homens que desmaiarão de terror
e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Não será algo que será questionável. Será que Jesus já veio? Será que ele fez um arrebatamento secreto? Será que algumas pessoas foram e eu fiquei? Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui de Lucas vai dizer que os homens, eles desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Por quê? Porque os poderes do céu serão abalados. A bem verdade é que não há consenso entre os eruditos do Novo Testamento a respeito se esses eventos são literais, se esses eventos eles são simbólicos, mas ao que tudo indica, Cristo ele está usando uma linguagem apocalíptica sobre a universalidade do juízo de Deus no grande e terrível dia do Senhor. E isso vai nos levar ao nosso segundo princípio que nós estaremos falando muito em breve. Então, esse abalo dos poderes cósmicos, esse abalo que haverá nos astros, eles indicam o juízo iminente de Deus. E essa era uma linguagem muito apropriada dos profetas do Antigo Testamento. Olha só o que é que Isaías fala a respeito disso. Isaías capítulo 13, verso 9 e ao verso 11. Isaías diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações do céu não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Então, baseado nos textos bases do Antigo Testamento, nós vamos ver que haverá convulsões cósmicas como nunca aconteceu, de proporções inimagináveis, que transcendem a queda de Jerusalém, que transcendem a destruição do templo, e a igreja ela deve estar esperançosa, porque nós não podemos nos consternar diante da iminência de juízo, porque Cristo ele pagou os nossos pecados para que nós não passássemos por esse juízo. Os ímpios sim devem temer. Então notem que há esse misto de sentimentos na vinda de Cristo. Enquanto os homens ímpios eles se lamentarão porque não haverá mais tempo de arrependimento e o juízo iminente virá sobre eles, nós nos regozijaremos porque o nosso sofrimento terá um fim e nós desfrutaremos da presença gloriosa de Cristo pelos séculos dos séculos. Essa expectativa é que nos deve mover a nossa alegria. Essa expectativa da vida de Cristo é que deve nos trazer esperança em meio ao caos, em meio à adversidade. Qual a aplicação que nós podemos tirar desse princípio de que a vinda de Cristo ele porá fim à grande tribulação? Meus irmãos, diante dos horrores que a grande tribulação proporcionará, muitos entendem que Cristo ele virá em duas vezes, ou que a vinda de Cristo será em duas etapas, uma de forma secreta para arrebatar a igreja e outra de forma visível para punir os ímpios. Mas a vinda de Jesus ela será um evento único, um evento visível, um evento inconfundível e que interromperá de forma abrupta a grande tribulação. Ele colocará em definitivo um fim aos dias de angústia, aos dias de dores, e isso deve nos fortalecer a esperança na gloriosa vinda do nosso Senhor. Porque ela porá fim a todo sofrimento, ela porá fim a toda tribulação, ela porá fim a toda dor, a toda angústia, e nós desfrutaremos da presença gloriosa de Cristo e reinaremos com Ele. Como eu havia dito, a respeito da vinda de Cristo, colocando um fim nessa grande tribulação, ela vai trazer um misto de algumas coisas, de percepções, de posições, naqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo e naqueles que vivem como se Cristo nunca viesse voltar. Então, o segundo princípio, ele vai nos falar aqui a respeito de que a vinda do Senhor Jesus, ela será em poder, em glória, trazendo juízo. A vinda de Cristo, ela trará juízo. Em sua primeira vinda, Cristo ele não foi reconhecido por ter vindo em humilhação. Os judeus não os reconheceu como sendo aquele líder militar à semelhança de Josué, aquele líder à semelhança de Moisés, e eles esperavam um libertador político, um libertador militar que quebraria o jugo do Império Romano, e Cristo foi rejeitado pelos seus. Mas a segunda vinda de Cristo ela será inconfundível, ela será inquestionável, porque ele virá com todo o seu poder, com toda a sua glória,
à vista de todas as pessoas. E olha só o que é que vai acontecer no verso 30, meus irmãos. Acompanhem comigo no capítulo 24 de Mateus. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Algumas traduções trazem estandarte ou bandeira, que é exatamente isso que esse sinal quer dizer. Uma provável referência a Êxodo 17, onde Moisés vai chamar que o Senhor é a nossa bandeira. Uma possível aplicação desse termo do Senhor ser a bandeira, do Senhor ser o estandarte, do Senhor ser esse sinal, ele era usado quando uma pessoa importante chegava em algum lugar, mandava as suas insígnias, ou quando um comandante agrupava os seus exércitos. E é o que tudo indica, é isso que está acontecendo no texto. A vinda do Cristo glorioso, trazendo aqueles que já estão com ele, ressuscitando aqueles que estão mortos, glorificando aqueles que estarão vivos na sua vinda, reunindo todo o seu exército para a última batalha. Então, essa aparição de Cristo, ela será visível, ela será audível, ela será inconfundível. Por isso nós não temos base para afirmarmos que a vinda de Cristo ela será algo secreto, ela será algo obscuro, ela será algo oculto. O texto que nós acabamos de ler não nos dá margem para esse tipo de coisa. É quando Cristo virá e o reino de Deus ele será consumado. Portanto, o sinal que após o aparecimento do anticristo, consequentemente a grande tribulação que desencadeará a apostasia, nosso Senhor aparecerá de forma gloriosa para executar a sua vingança no grande e terrível dia do Senhor, para exercer juízo sobre aqueles que abertamente confrontam, abertamente negam o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda no verso 30 ele vai falar a causa, porque é que esses homens, ele fala no verso 30 o que é que vai acontecer e a causa. O que é que isso provocará nesses homens? Olha só o que é que ele diz no verso 30. Todos os povos da terra se lamentarão. Meus irmãos, quando nós vamos aos profetas do Antigo Testamento, nós vamos ver que desde aquela época já havia uma rejeição deliberada ao Senhor. E quando nós vamos ver os textos do Novo Testamento, como o livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 7, por exemplo, ele vai dizer o quê? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Algumas pessoas, de uma forma equivocada, entendem que esse lamento é que com a vinda de Cristo as pessoas se arrependerão e se prostrarão diante do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Esses homens, eles serão abatidos de um grande terror, porque eles rejeitaram a Cristo. Por isso que eles se lamentarão. E esse lamento aqui é literalmente bater no peito de aflição. Eles se lamentarão não em arrependimento pelos seus pecados, mas por causa do terror que há de se abater sobre eles na manifestação gloriosa do nosso Senhor. O apóstolo João, ele viu o cumprimento desse terror provocado nos homens quando ele escreve o livro de Apocalipse. Ele viu esse terror nos olhos dos homens diante da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que é que João registra, meus irmãos, em Apocalipse capítulo 6, se você puder acompanhar. Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao verso 17. Olha só o que é que João contempla na vinda de Jesus. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aqui nós vamos ver, ainda no versículo 30, o motivo por que eles lamentam, o motivo por que eles batem no peito de tanta aflição diante do terror da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que é que o verso 30, na parte final, diz: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Eles verão Cristo Todo-Poderoso como Ele é. A sua segunda, como já foi mencionado, será uma aparição pública, será uma aparição
visível a todos, como no texto que nós já expomos, como o relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. A glória de Cristo, ela será visível a todos que estão no mundo. Ela será algo visível, será algo indubitável. Ninguém ficará com a sensação de que alguns foram arrebatados e outros foram deixados, de que Cristo veio secretamente, levou alguns e deixou outros aí para tentar se salvar, que deixou outros para trás, como tem alguns filmes de ficção que colocam dessa forma. Jesus já havia advertido a sua igreja que nos últimos tempos apareceriam falsos profetas alardeando que a sua vinda já havia sido feita, que ela havia acontecido de forma secreta. Nós expomos isso no texto passado, do verso 15 até o verso 28. E de que esses ditos iluminados, somente eles sabem aonde Jesus viria, em que local Jesus viria, somente para quem Jesus viria. Jesus vai chamar eles de falsos profetas, de que eles irão marcar a data, de que eles irão marcar o local onde nós poderemos encontrar Cristo. Não, Cristo não virá de forma secreta, Cristo não virá de forma obscura, Ele virá pelas nuvens do céu, com o seu grande poder, com sua glória, mostrando para todos aqueles, para todos do mundo, quem Ele realmente é. Nós vamos ver ainda nos nossos dias, meus irmãos, homens, instituições que já marcaram a data de Jesus. Nós vamos ver as testemunhas de Jeová, por exemplo, que afirmam que Jesus voltou de forma invisível no ano de 1914. Nós vamos ver os adventistas do sétimo dia, por exemplo, afirmando que Jesus voltou em 22 de outubro de 1844, que ele entrou no santuário celeste e ele deu início a um chamado que eles chamam de Ministério Investigativo de Cristo. Nós não encontramos base na Escritura para esse tipo de afirmação. Quando nós vamos para a Escritura, nós vamos ver algo completamente o contrário. O texto de Daniel, capítulo 7, verso 13, fala um pouco a respeito disso, da vinda do nosso Senhor. Daniel, capítulo 7, verso 13, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizera chegar até ele. Esse vir sobre as nuvens, meus irmãos, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, eram manifestações de uma teofania, uma manifestação visível da glória de Deus, embora Deus ele não deixasse se mostrar, ninguém viu a face do Senhor, mas ele demonstrava a sua presença, por exemplo, na sarça ardente do fogo que não consumia a planta, ele demonstrava a sua presença na coluna de nuvem, ele demonstrava a sua presença na coluna de fogo. Então aquilo eram manifestações visíveis da glória de Deus. Quando ele enchia o templo de fumaça, aquilo também era uma manifestação visível da presença de Deus, da glória de Deus naquele local. Cristo, quando ele é transfigurado diante dos seus discípulos, no capítulo 17 de Mateus, os discípulos eles vão vislumbrar um pouco dessa glória que Cristo de fato sempre teve, mas que naquele momento não era demonstrada. Então, esse Cristo, a semelhança de como Deus se manifestava no Antigo Testamento, ele vem sobre as nuvens, ele vem todo poderoso, ele vem cheio de glória. Qual a aplicação disso, meus irmãos? De entendermos que essa vinda de Jesus é uma vinda que vem em juízo para os ímpios. No dia do Senhor, Cristo virá de forma gloriosa e vitoriosa, demonstrando a sua divindade, o seu poder, a sua autoridade inquestionável para exercer juízo sobre aqueles que inutilmente procurarão fugir da sua face, daqueles que se lamentarão, não com arrependimentos, mas com aflição, com terror, com tremor, porque chegou o dia da ira do Cordeiro. Nós que já fomos regenerados pelo Espírito, nós que já nascemos de novo, nós que fomos comprados pelo sangue de Cristo, o nosso sentimento não é esse de aflição, não é esse de temor, não é esse de tremor, mas como diz o apóstolo Paulo, nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos pelo dia da vinda de nos encontrarmos com o nosso Deus. Pelo menos esse deveria ser a nossa esperança, aquilo que nos motiva, a nossa alegria. Isso vai nos levar ao nosso terceiro princípio, que está no verso 31. A vinda do Senhor Jesus será um dia de salvação para os seus escolhidos. Notem que a vinda de Cristo, ela é um dia de juízo para aqueles que não têm Cristo,
mas para aqueles que aguardam em Cristo, para aqueles que esperam em Cristo, ele é um dia de salvação. E olha só o que é que ele fala no verso 31. Ele enviará os seus anjos, os seus mensageiros, que estão dispersos pelos 4 cantos da terra, por causa da perseguição. Em outros textos do próprio Evangelho de Mateus, Jesus ele vai usar essa figura de linguagem dos anjos como celeiros, ajuntando o trigo nos celeiros do seu pai, e ajuntando o joio, e ajuntando a palha para ser queimado no fogo. Novamente ele usa essa figura de linguagem dos anjos como esses agentes sob as suas ordens. E olha só como é que eles serão enviados, no verso 31 ainda, com grande clangor de trombetas. Meus irmãos, o tocar das trombetas era um importante pelas manobras militares. Como a trombeta era tocada, ela indicava como que o exército iria agir. Se ele iria recuar, se ele iria ficar na defensiva, se ele iria para o ataque. Então, esses anjos eles virão com clangor de trombetas no ajuntamento da igreja, no ajuntamento dos santos, no ajuntamento dos eleitos de Deus. Então nós vamos ver que a grande maioria dos textos do Novo Testamento, quando usa essa terminologia do clangor de trombetas, do soar das trombetas, do tocar das trombetas, elas estão associadas muitas das vezes à vinda de Cristo e do nosso encontro com o Senhor. Por isso que quando Paulo, falando a respeito da ressurreição dos últimos tempos, quando escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 52, nesse mesmo contexto de tocar de trombetas, ele diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Embora o texto que nós lemos de Mateus, ele não nos dá todos esses detalhes, quando nós vamos analisar outros textos que utilizam, que se baseiam na vinda de Cristo, eles vão nos fornecer detalhes muito interessantes a respeito desse soar de trombetas. E no verso 30, ele fala algo muito interessante, o propósito pelo qual ele vai enviar os seus anjos, ele vai enviar os seus ceifeiros. Ele diz assim, no verso 31, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui nós vamos ver o uso de uma figura de linguagem para representar a totalidade do povo de Deus, a totalidade daqueles que foram dispersos pela grande tribulação, daqueles que estão literalmente espalhados pelo mundo, em virtude da grande tribulação. E é interessante porque quando o povo da antiga aliança, ele se viu diante de situações semelhantes, quando nós vamos ler Deuteronômio 28, Deuteronômio 29, que vai falar a respeito das bênçãos pactuais, das maldições pactuais. No capítulo 30, Deuteronômio vai registrar algo muito interessante, que fala a respeito de que caso aquele povo ele recebesse as maldições pactuais, se eles se arrependessem, Deus iria agir. Olha só o que é que diz Deuteronômio capítulo 30, verso 3 ao verso 4. Diz assim: então, o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades do céu, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará de lá. É o Senhor quem vai ajuntar o seu povo, é o Senhor quem irá congregar o seu povo para o seu grande dia, para as bodas do Cordeiro, para o dia do Senhor. Então aqui nós vemos um ecoar das bênçãos pactuais da aliança, que o Senhor, pela sua misericórdia, ele congregará todos aqueles que serão dispersos pelos 4 cantos, pelos 4 ventos, por causa da grande tribulação, ele congregará todos a ele em adoração, em comunhão. Isso deve nos trazer esperança, meus irmãos, diante do caos, porque nós estamos falando de um texto que está num contexto de grande tribulação, de grande perseguição, de apostasia, de pessoas sendo entregues, de pessoas sendo perseguidas, de pessoas sendo mortas, e Cristo ele vai nos trazer essa mensagem de esperança, ao meio ao caos, ao meio à dor, ao meio à tribulação, de que o Senhor ele reunirá os seus escolhidos. Nós teremos essa confirmação da nossa redenção eterna em Cristo Jesus, quando ele nos ajuntar para ele, para o louvor dele, para o adorarmos, para estarmos em comunhão com ele.
apesar das tribulações, apesar das adversidades, apesar das dificuldades que nós enfrentaremos até a sua vinda. O texto paralelo de Lucas, capítulo 21, verso 28, que é um texto paralelo dos evangelhos sinóticos, que fala também a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que é que Lucas fala a respeito disso. Capítulo 21, verso 28 diz assim: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Nós não deveremos ficar desesperados quando a grande tribulação bater à porta. Nós não devemos perder a nossa fé quando a perseguição nos oprimir. Nós não podemos perder a esperança quando tudo parecer perdido. Mas Lucas aqui diz, quando essas coisas começarem a suceder, nós devemos erguer as nossas cabeças, porque a nossa redenção se aproxima. Porque a nossa redenção se aproxima. Então Cristo quer consolar a sua igreja a respeito das adversidades que virão nos últimos dias, para nós mantermos a esperança em Cristo. Que quando as adversidades baterem à nossa porta, nós não ficarmos com aquela impressão de que Cristo não nos ama, nós ficarmos com aquele falso entendimento de que Cristo ele é indiferente, que Ele é alheio às nossas tribulações e sofrimentos, mas nós devemos manter a esperança vívida, que apesar disso, Cristo ele reunirá todos os seus e nos congregará junto a Ele para o adorarmos pelos séculos dos séculos. Qual a aplicação que nós podemos tirar desse princípio, meus irmãos? De que a vinda do Senhor será um dia de salvação. Devido à visão equivocada de duas vindas ou de uma vinda em duas etapas, muitos cristãos têm especulado que durante o arrebatamento alguns ficarão. E esse texto ele vai nos demonstrar de que essa vinda de Cristo ela é de uma forma visível, ela é de uma forma audível, ela é de uma forma inequívoca, inconfundível, porque haverá o tocar das trombetas, haverá sinais visuais, porque todos devemos nos alegrar na expectativa da nossa redenção que se aproxima. Que o nosso Senhor ele vai reunir os seus eleitos dos quatro cantos da terra, e de que aqueles que são eleitos de Deus, ninguém será deixado para trás. Ninguém será deixado para trás. Para concluir a mensagem dessa noite, eu quero trazer 3 aplicações para nós como igreja hoje. A primeira aplicação que eu quero trazer desse texto, meus irmãos, é de que as dores, as angústias, as tribulações às quais nós estamos sujeitos neste mundo caído, e de que elas tendem a se agravar quanto mais se aproxima o dia do Senhor, elas terão fim com a vinda de Cristo. Isso deve nos encher de esperança, porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala de que os dias eles são maus, de que haverá um agravamento na grande tribulação, da perseguição, de fome, de catástrofes, de apostasia e de uma série de coisas que quando estiverem diante dos nossos olhos, nós podemos perder a fé e a esperança e achar que tudo está perdido. Mas olha só o que é que João fala a respeito da consumação dos tempos em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. João fala assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Isso deve nos trazer esperança, isso deve nos encher de alegria, que apesar das dificuldades, apesar das adversidades, apesar das tribulações, nós podemos ter esperança, nós podemos descansar na vinda de Cristo. A segunda aplicação que nós podemos tirar desse texto que nós lemos hoje, que nós expomos hoje, meus irmãos, é que o dia do Senhor será dia de juízo para aqueles que obstinadamente rejeitam a Cristo. As pessoas acham que a mensagem do Evangelho é só mamão com açúcar, como dizem os antigos, né? Mas a mensagem do Evangelho também é uma mensagem dura, é uma mensagem de juízo, é uma mensagem de condenação para aqueles que obstinadamente rejeitam o senhorio de Cristo. Olha só o que é que o profeta Sofonias, no capítulo 1, do verso 14 ao verso 18, ele vai falar uma descrição do terror do dia do Senhor. Sofonias, capítulo 1, do verso 14 ao verso 18, diz assim: Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção,
O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e dia de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles será derramado como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Meus irmãos, quando nós vamos ver o terror que é a vinda do Senhor, de Deus ele derramando o seu juízo sobre a terra, sobre a criação, sobre os homens pecadores, e nós somos pecadores à semelhança daqueles que não reconheceram ainda o senhorio de Cristo, nós valorizamos a pessoa de Cristo, nós valorizamos o que Cristo fez, e nós vamos glorificar a Deus porque nós somos salvos, não porque nós somos bons, nós não somos salvos não porque fizemos alguma coisa pela qual nós pudéssemos merecermos ou fazer por merecer a salvação do Senhor, mas nós somos salvos pela graça de Deus, mas nós somos salvos porque Deus nos amou, como diz Paulo, antes da fundação do mundo, nos escolheu e nos elegeu, nos predestinou nele antes da fundação do mundo. Isso deve nos encher de esperança, isso deve nos trazer alegria, porque nós não provaremos do cálice da ira de Deus, porque Cristo em nosso lugar, ele bebeu deste cálice na cruz. Os ímpios, aqueles que até a vinda de Cristo não se arrependerem dos seus pecados, eles provarão do cálice da ira de Deus. Não haverá mais graça, não haverá mais misericórdia, só haverá juízo quando vier o dia da vingança do nosso Deus. Aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, aqueles que ainda não reconheceram o seu estado de miséria, de pecado, aqueles que ainda não reconheceram o senhorio de Cristo, devem repensar a respeito das suas vidas, se eles estão preparados para o dia do Senhor, se eles estão preparados para encontrarem com o Senhor. A terceira aplicação que esse texto nos traz, meus irmãos, de que o dia do Senhor é salvação para aqueles que estão em Cristo e de que nós devemos ansiar por nos encontrarmos com o nosso Deus. O apóstolo Pedro, tratando na sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 14 mais especificamente, ele vai tratar a respeito de alguns que estavam questionando que a vinda do Senhor estava demorando demais. Alguns naquela época estavam, olha, desde que os nossos pais, nós ouvimos falar da vinda de Cristo, mas as coisas estão desde o princípio como sempre foi. Então Pedro ele vai corrigir as igrejas às quais ele escreve a respeito dessa expectativa da vinda de Cristo, que ela é uma vinda real, que ela é uma vinda iminente. Em 2 Pedro capítulo 3, do verso 13 ao verso 14, diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Se nós cremos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós esperamos e ansiamos por encontrarmos com o nosso Senhor, Pedro ele vai dizer aqui que essas pessoas que se identificam assim devem se empenharem por serem achados em paz, por serem achados sem máculas, por serem achados irrepreensíveis. Meus irmãos, nós como cristãos, nós ansiamos o dia da vinda do nosso Deus. Nós aguardamos com esperança, nós aguardamos com alegria o dia que o nosso Senhor virá para nos resgatar deste mundo caído, o dia que o Senhor virá para pôr fim ao pecado, o dia que o Senhor virá para consumar a sua redenção, para trazer novos céus e novas terras, para nós habitarmos com Ele eternamente, para nós gozarmos da sua presença, para nós nos alegrarmos na sua presença, para nós vivermos para a sua glória pelos séculos dos séculos. Nós como cristãos, nós devemos ter essa esperança, nós devemos ter essa expectativa, nós devemos ansiar por nos encontrarmos com o nosso Deus, de nos alegrarmos com Cristo, por Cristo, em Cristo, apesar da dificuldade, apesar das adversidades, apesar das tribulações que tudo indica se
aumentará no decorrer da história. Isso não deve nos desfalecer a fé, pelo contrário, isso deve nos fortalecer a fé, aguardando que o nosso Senhor venha e ponha fim ao pecado, e ponha fim à morte, que Ele enxugue dos nossos olhos toda lágrima. Nós devemos ter esperança e alegria nessa bendita promessa de nos encontrarmos com Cristo. Amém? Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor, nosso Deus e bendito Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, pela forma como o Teu Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações, tem nos trazido esperança nesse mundo mau ao qual nós vivemos, neste mundo de violência, de promiscuidade, de perseguição, de luto, de dor, de angústias e de tribulações. Nós podemos ter esperança em meio a tudo isso. E não somente isso, Pai, nós podemos ter alegria, porque nós confiamos na promessa que nos tem sido feita, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu, porque o Senhor zela pela sua palavra. E nós confiamos no Senhor, e nós confiamos na Tua palavra, e esta confiança, e esta alegria, este conhecimento na Tua palavra, ela nos traz esperança em meio ao caos, ela nos traz alegria em meio ao luto, em meio à dor, em meio à tribulação. Por isso nós nos regozijamos em Cristo, porque Ele nos proporciona tudo isso para o louvor da sua glória. O Teu Espírito Santo nos ajude a sermos praticantes desta palavra, Pai, que possamos viver nessa expectativa, vivermos nessa esperança para a honra e glória do Teu nome, até que o Senhor venha. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.